Mais uma vez, damos as boas-vindas ao nosso companheiro Miguel, que vem de uma casa amiga, querida nossa também, que é o Lar de Teresa, do Guaril. Nós que temos o mesmo ideal, as mesmas bases de estudo, enfim, a troca de estudos, de palestras, uns vão daqui para lá e ele vem de lá para cá, como outros tantos já vieram também. Então ele é muito bem-vindo à nossa casa. Então que ele fique à vontade, né? Que o Jesus o abençoe sempre, sempre, por dividir conosco o seu conhecimento. Tá? Seja bem-vindo e fique à vontade. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Agradecemos a esta casa, a Casa de Eurípides, pela oportunidade de fazermos este trabalho em nome do Mestre e que Ele nos abençoe e sustente por esta tarefa que nos propomos fazer em seu nome. O tema escolhido por nós para o tema de hoje é a felicidade. E a gente escolheu não por acaso, sem dúvida, em tudo existe a mão da providência. E nós vemos que ultimamente o tema da felicidade está sendo como que promovido em várias casas. Assim a gente acha que como aleatoriamente, mas nada acontece por acaso e nós sabemos. Então, falaremos um pouco da felicidade. E vamos a fazer uma abordagem do tema em 4 visões. A primeira, a visão do mundo. O que é o mundo? O que a sociedade entende por felicidade? No segundo enfoque, vamos ver a doutrina que nos traz em termos do conceito, do conhecimento e revelações acerca da felicidade. Em terceiro lugar, vamos analisar um pouco as nossas dificuldades para chegarmos a sermos felizes. E, na quarta parte, analisaremos um pouco quais são os caminhos. É lógico que para a felicidade não há uma receita absoluta, mas alguns parâmetros, alguns paradigmas que nós precisamos sistematicamente mudar para conquistar aquela felicidade relativa a que todos nós, criatura do mesmo Pai, temos o direito por parte da nossa criação. Então vamos começar falando, em princípio, da visão do mundo. E nós vamos fazer algumas anotações, de preferência com letra bem grande, para os nossos amigos que nos assistem, sabemos através da internet. E, em princípio, vamos analisar então a visão do mundo em relação à felicidade. Como que a sociedade pondera a felicidade? Em princípio, dentro de uma sociedade onde a educação é puramente ligada ao aspecto material, muitas vezes até sustentando ideias de orgulho e de egoísmo, muitas vezes veladamente, mas sustentando, por exemplo, o orgulho de ser brasileiro ou de pertencer a um time de futebol, ou o orgulho de estar inserido em algum tipo de contexto social, que incentiva, sem dúvida, aquele, um dos nossos maiores vícios como humanidade, que tantas vezes nos leva àqueles desvios. Então vamos situar dentro desse nosso tema felicidade. Vamos saber no mundo então, educação. A educação, então, nos impõe alguns tipos de condutas. Conduta de, por exemplo, nos determinar um futuro através de nosso sucesso em termos materiais. O que é a felicidade para uma pessoa, se nos perguntarmos, o que seria a felicidade para você? Alguns vão responder
o triunfo pessoal, né? A carreira, né? Morar num bairro que eles sempre apreciaram, né? Pela sua beleza, tranquilidade, né? Poder colocar os filhos, né? Fazendo uma boa carreira dentro de uma universidade bem conceituada, para que eles tenham a oportunidade, né? No mercado de trabalho no futuro. Então nós vemos que tudo o conceito da sociedade da educação nos leva para o lado material das conquistas da matéria. Então entramos no conceito da felicidade e na busca da felicidade pelas criaturas, onde que as pessoas procuram a felicidade. Podemos dizer que o lazer é uma grande fonte de procura da felicidade. Outra fonte de felicidade, muitas vezes, são aqueles bens de consumo que a gente tanto gosta quando vai no shopping, olhar as vitrines, que shopping é uma coisa boa, a gente gosta, passear, olha que coisa bonita, ainda que não compre nada, como acontece na maioria das vezes que a gente vai no shopping. Apenas faz um lanchinho, às vezes assiste um cinema, mas é bom, aquela sensação da coisa que nos oferece, o mercado, é uma coisa que dá uma certa satisfação. E procuramos sermos felizes com aqueles passeirinhos nos shoppings. Então vamos colocar também o consumo, exacerbado ou não, mas é uma fonte, pelo menos, de satisfação. Mas essa felicidade, muitas vezes, é levada a excessos. E essa felicidade, em termos sensoriais, muitas vezes pode nos levar, em termos dos prazeres ainda mais grosseiros, a bebida, o fumo e até os vícios, a uma situação muitas vezes deplorável. As situações onde a criatura humana fica degradada perante a existência ou a permanência do vício. Então podemos colocar também que dentro dos vícios, muitas vezes, são o resultante de uma procura equivocada. Continuamos então, muitas vezes, dentro desses vícios, por exemplo, hoje em dia, o sexo como elemento muito utilizado na mídia. A mídia utilizou tanto o sexo que se torna uma vulgaridade. Essa liberação que hoje, nos dias de hoje, nós temos em relação ao sexo, essa conceituação, como produto de uma reclusão ou de uma proibição durante séculos, derivado da proibição da Idade Média, que considerava o sexo uma coisa imunda, uma origem de todos os pecados. Hoje a sociedade se volta para os excessos e procura muitas criaturas a felicidade na exacerbação do sexo, das paixões. Vamos voltar logo com a felicidade no conceito do mundo, mas vamos a introduzir então alguns conceitos da felicidade que a doutrina nos coloca. Em primeiro lugar, temos no Livro dos Espíritos uma questão muito importante, de número 920. Livro dos Espíritos. Na questão 920, Kardec pergunta para os Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ao que os Espíritos respondem que não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele a suavização de seus males, e ser tão feliz quanto possível na Terra. Vamos apontar aqui, na 920, tão feliz quanto possível. Seria o conceito da questão de número 920. Vamos então na questão 1006. Na questão 1006 diz respeito àquele gosto que a gente tem pelos prazeres materiais. E pergunta a Kardec essa questão: por que Deus
colocou o atrativo no gozo dos bens terrenos. E os espíritos respondem que a questão é de número 712. Algum dia, em alguma encarnação, eu vou aprender a decor todas as questões do livro dos espíritos, não há dúvida. Então pergunta a Kardec, com que fim pôs Deus atrativo ao gozo da vida terrena? E os espíritos respondem, para instigar ao homem ao cumprimento de seu dever. Mas também tem outro objetivo, de colocá-lo frente a frente perante a tentação, da qual a razão o deverá preservar. Então nós podemos resumir essa 712 como o prazer do gozo dos bens materiais. Ou seja, aquele sentimento de culpa por gostarmos tanto do shopping, das comprinhas, não tem nada de sentimento de culpa, faz parte da nossa essência de usufruir dos bens materiais. Mas também os espíritos colocam que foi outro objetivo desse gozo dos bens terrenos, de colocar o homem frente a frente à tentação, da qual a razão o deverá preservar. Então, se trata do uso e não do abuso. Na questão 1006 do Livro dos Espíritos também, na resposta dos Espíritos, ele destaca uma frase, aliás, nós grifamos uma frase, que eles colocam que o Espírito tem a irresistível necessidade de sair da sua inferioridade para se tornar feliz. Ou seja, nós, como criaturas de Deus, trazemos no nosso mecanismo espiritual essa necessidade de abandonar essa nossa inferioridade compulsoriamente para nos tornarmos felizes. Então apontamos também a 1006 como irresistível necessidade de ser feliz. Então já encontramos a razão, a origem de por que o homem permanentemente está procurando a felicidade, seja no lugar certo, seja no lugar errado, como infelizmente nós encontramos em muitas oportunidades. Continuando então, mais adiante então Kardec especificamente faz uma questão em relação à felicidade, que é a de número 922, é a nossa questão-chave da felicidade. Então, essa questão, Kardec pergunta para os espíritos, realmente a felicidade terrestre é relativa. Para umas pessoas, algumas coisas resultam em felicidade, para outras não. Mas haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem, em relação ao material, a posse do necessário. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então podemos apontar nessa questão chave para o entendimento da felicidade como a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, quando os espíritos colocam essa resposta, essa síntese que cabe aos espíritos superiores, sem dúvida, nós vemos que muitas vezes aqui observamos que a posse do necessário, muitas vezes, não invalida a condição de que uma criatura possa ser feliz. E observamos isso muitas vezes
naquelas assistidas, né, que toda casa tem, muitas vezes aquele semblante, né, aquele aspecto de felicidade em função destas duas conquistas, da consciência tranquila e da fé no futuro. Continuando então, né, nós temos, né, outro elemento que os Espíritos nos colocam como determinante da nossa felicidade, e é a questão de número 614, que nos fala que a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a felicidade está intimamente ligada com a prática da lei de Deus, ou seja, praticar o bem e a lei de amor. Então, colocando, né, aquele resumo, única para felicidade. Nós lembramos então, no Evangelho segundo o Espiritismo, de aquela passagem do jovem mancebo que chega para o mestre e pergunta: Senhor, que posso fazer para conquistar a vida eterna? E o mestre lhe fala, né, segue os mandamentos. Quais mandamentos? O Senhor expõe os mandamentos da lei mosaica e o jovem responde: mestre, eu venho praticando os mandamentos desde a mocidade. Ao que o Senhor Jesus lhe responde: então vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres, logo vem e segue-me. Nesse momento, o jovem mancebo se retira tristonho. E quando o Senhor Jesus pronuncia, né, aquela bem conhecida frase para seus discípulos: é mais fácil que ele passe um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Por quê? Porque o jovem, né, embora tenha praticado a lei de Deus desde sua juventude, acontecia que ele tinha muito apego às suas posses, porque ele era muito rico. Então esse apego, né, aquele sentimento de posse, derivado do egoísmo, ainda era muito presente para esse jovem. Mas não fiquemos muito contentes em relação a isso, porque, né, essa dificuldade de passar um camelo, né, pelo buraco de uma agulha, não somente para os ricos, né, porque o apego é comum à grande maioria de nós, né, aquele apego que a gente tem às coisas, às pessoas, às amizades, né, aquele apego, então, muitas vezes, né, nos leva àquelas situações, né, de centralizar, né, a atenção de uma pessoa, o carinho, né, e quando nós somos tão apegados, surgem como consequência, infelizmente, natural, aqueles ciúmes, né, aquele sentimento de abandono, quando a pessoa, né, se dedica a atenção para uma outra que não seja para ele mesmo. Na questão de número 938, no comentário de Kardec, coloca Kardec que o homem sente a necessidade de amar e ser amado. Então nós encontramos aqui com um daqueles elementos, né, que infelizmente hoje é o motivador de aquele abuso, né, da sexolatria, aquela procura incessante do companheiro ou da companheira ideal, mudando às vezes, sucessivamente de companheiros, que ouvimos muitas vezes falar: eu vou pelo terceiro, quarto, quinto, né, matrimônio, ou união, ou casado, e ainda não encontrei a mulher ou o companheiro certo. E nós poderíamos questionar: mas você que procura como certo no companheiro? E muitas vezes imaginamos que ainda que reencarne, né, o seu próprio mentor ou mentora, né, também não seria o companheiro certo, porque a dificuldade muitas vezes está em nós, na nossa intolerância, no nosso desejo de que as coisas sejam feitas de uma maneira determinada,
a nossa irredutibilidade, com a nossa firmeza em determinadas posições, às vezes totalmente arbitrárias. Então nós encontramos nestes dois primeiros enfoques, no mundo e na visão da doutrina espírita, o que o mundo procura e onde o mundo procura felicidade. No nascer, sem dúvida, como descanso e regozijo do corpo e do espírito. No consumo, porque impulsionado por aquele gozo dos prazeres da matéria, o homem muitas vezes se dedica então a tentar usufruir. Mas também esse desejo, essa vontade, leva aos excessos, do qual torna o homem escravo daquilo que possui. Vemos também, dentro desses vícios, do sexo principalmente, aquela necessidade de amar e ser amado, aquela necessidade de procurar, em princípio, no prazer, e que nos leva muitas vezes, aquelas situações tão deploráveis como vemos hoje, nomeadamente nas juventudes, e por que não também em pessoas adultas de certa idade também. Porque o desvario, muitas vezes, nós não percebemos senão nas áreas que mais evidência apresenta. Mas todos estamos, como fala o nosso ilustre palestrante, o professor César Reis, autor de vários livros muito importantes para a doutrina espírita, ele sempre coloca aquela frase: estamos no mesmo barco. E estamos realmente no mesmo barco. Esta humanidade se tornará uma humanidade feliz, já entrando, como estamos agora, no mundo da regeneração, quando cada criatura considere a seu próximo como seu irmão, ou seja, quando reine entre nós a fraternidade. Então analisamos esses dois grandes aspectos, o mundo e a doutrina espírita. E aí nos encontramos com uma série de dificuldades. Ou seja, nós sabemos, pratique o bem e você vai ser feliz. Mas eu não consigo praticar o bem. Perdoe. E perdoando, você vai se aliviar de todo esse ressentimento que você carrega. Mas eu não consigo perdoar meu vizinho porque o cachorro dele late a noite inteira e a gente fica revoltadérrimo com o cachorro do vizinho. E acontece, nós temos dificuldades, mas essas dificuldades não são por acaso. Essas dificuldades fazem parte das nossas provas, porque ninguém está no lugar errado. Ninguém tem o vizinho, o cachorro ou não, erradamente. São testes da nossa perseverança, da nossa vontade, da nossa paciência. Então nós nos encontramos com essas dificuldades. E dentro da felicidade, sendo que não há um medidor de felicidade, nós muitas vezes observamos os sinais de felicidade ou infelicidade relativa. Que sinais são esses? Nós, por exemplo, podemos imaginar que aquele jovem mancebo que perguntou ao Senhor Jesus onde conseguiria, como conseguiria a vida eterna, o reino dos céus, que são sinônimos, ele, quando o Senhor Jesus coloca, lhe propõe abandonar toda a sua fortuna, ele sai tristonho. Ou seja, ele estava apresentando semblante ou sinais de infelicidade. Imaginamos também, numa passagem próxima, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, quando nós nos encontramos com a passagem de Zaqueu. Quando Zaqueu coloca para o Senhor Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres, e aquele que prejudiquei, retribuo com 4 tantos. Ao que o Senhor Jesus lhe responde: bem-aventurado sejas, porque nesta casa hoje entrou a salvação. Imaginemos então os sinais de felicidade que pode ter tido Zaqueu quando o Senhor Jesus colocou essas palavras. Então nós observamos as pessoas, as criaturas, com sinais de felicidade ou infelicidade. Esse é o nosso, digamos assim, termômetro de medir a felicidade. E também como é o termômetro para os outros, e também o nosso próprio indicador da felicidade. Porque a cada momento podemos olhar-nos a um espelho e olhar a nossa expressão.
Olhar como que estamos com a vida em determinado momento. Estamos apresentando sinais de felicidade, otimismo, ou estamos cozinhando para aquele camarada distraído que está na nossa frente, quando o sinal faz aquela mágica transição do vermelho para o verde. Como que nós reagimos? Estamos sendo tolerantes com aquele que nos fecha? Então, esse tipo de dificuldade nos leva às nossas grandes reflexões. Nós ouvimos uma história, não sabemos se lenda ou real, de um índio que era chefe de uma grande tribo. Esse chefe da grande tribo tinha vários prepostos que ele obedecia e tinha também funções de coordenadores. E esse velho índio, com a sua experiência de vida, ele numa reunião com seus súditos, com seus chefes, ele coloca que ele sempre teve dificuldades entre os seus instintos de bem e do mal. Ele coloca, é como se eu tivesse dentro de mim dois lobos. Um é bom, é tranquilo, só ataca quando se encontra em perigo. Nunca se atreve a atacar os homens. É paciente, tolerante, é um companheiro da sua companheira e cuida também de seus filhos. Mas também dentro de mim tem outro lobo, que é feroz, vingativo, aproveita uma oportunidade para atacar, para ferir. E eles estão em permanente briga um com o outro em todo momento da minha vida. Então, se fez um profundo silêncio e o chefe pergunta para o chefe maior, mas qual deles vence? E ele responde, o que eu alimentar. Então, sem dúvida, esse princípio do bem e do mal, nós temos em nós. Nós temos experiências transatas de erros, de equívocos perante a lei de Deus, que ainda persistem no nosso registro perispiritual. Mas também temos conquistas. Temos o nosso senso moral acumulado durante milênios, que nos formam hoje em dia aquela consciência que nos poupa de fazer muitas atitudes que nós poderíamos arrepender depois. Mas ainda temos essa dificuldade, temos esses dois lobos que brigam constantemente. E nós não deixamos morrer aquele lobo selvagem, aquele lobo feroz e vingativo. Nós ainda, como humanidade, estamos alimentando ambos. Também, outro fator de infelicidade que nos visita frequentemente é o temor, o medo, a desconfiança. O temor ou a desconfiança é uma grande fonte de dificuldades para o homem nos dias de hoje, chegando inclusive àqueles extremos da síndrome de pânico, que realmente paralisa as criaturas nas suas atividades até de sobrevivência. Temos também, dentro da educação, como nos fala Joana de Ângeles, aqueles erros que nós muitas vezes cometemos no nosso processo educativo. Aquele erro da castração das crianças, de quando pequenininhas pegam um copo de vidro e a gente fala, não mexe com isso que vai quebrar. Em lugar de entrarmos com aquela educação de falar, olha, peraí, o copo de vidro quebra, vamos assegurar com as duas mãozinhas, vamos fazer assim, segura forte, assim mesmo, agora sim, agora pode beber e deixa com cuidado acima da mesa, muito bem. Não, primeira coisa que acontece, para todos nós muitas vezes como pai, falamos, não faça isso que é perigoso. Claro que é perigoso, mas em algum momento essa criatura, essa criança vai ter contato com o perigo, e que melhor que já prevenir ela com o perigo. E nos fala também a mentora Joana de Ângeles que muitas vezes na educação, na nossa barganha do amor com a criança, falamos, bom, se você faz aquilo, papai e mamãe não vão gostar mais de você. E aquilo a que se refere com pai e mãe, são aquelas más criações da criança que ela vai repetidamente a gostar de fazer. Mas cada vez que faça essa má criação, ela vai lembrar que colocaram em perigo o afeto dos pais por praticar essa atitude.
Então, nós estamos formando a mentalidade da criança insegura para o futuro. Então, nós vemos, dentro desse contexto, as nossas dificuldades para chegar àquela felicidade. Ou seja, não as dificuldades apenas para chegar à felicidade, senão os grandes motivos que nós mesmos criamos de infelicidade para as nossas vidas. Aquela infelicidade por não termos conquistado aquela posição social, aquela infelicidade pela perda de status social, ou a perda econômica, que depois de todas estas crises, sem dúvida, todos sofremos, como humanidade, em grupo, mesmo toda a humanidade. Então nós estamos com motivos, muitas vezes, certos ou não, para criar a nossa própria infelicidade. Vamos então agora a tentar estabelecer alguns elementos, alguns caminhos. Claro que para a felicidade não há uma receita infalível, porque cada um de nós deve procurar a felicidade dentro das suas possibilidades, dentro dos seus recursos naturais, amealhados durante séculos durante várias encarnações. Mas podemos sim colocar alguns paradigmas que nós necessariamente teremos que vencer. E nós lembramos o primeiro deles quando mencionamos o jovem rico que entrevista o Senhor Jesus, que pergunta para ele como conquistar então o reino dos céus. E temos então, quando falávamos daquelas perdas, daquele conceito da perda, o que acontece com a perda? A perda de poder aquisitivo, de uma amizade, ou até de um ser querido, traz um profundo sentimento de infelicidade para nós. Porque consideramos a perda como um fato irreversível. Mas na realidade, nós não estamos perdendo aos olhos do Espírito imortal. Nós apenas estamos restituindo. Então é necessário começar com esses paradigmas de substituição de valores e conceitos, ou de perda, pelo de restituição. Porque nada nos pertence no mundo material, nem o nosso corpo, que restituímos quando desencarnamos, de aqui a 80, 100 anos, sejamos otimistas. Então, essa posse, hoje, então, esse conceito de restituição, em lugar de perda, vai nos dar a ponderação que faltou a esse nosso jovem rico, que é a do desapego. Esse desapego que vai fazer que a gente não sofra quando perde alguma coisa. Tudo bem, não tem importância. Eu fiz um esforço para conquistar, mas nada me pertence. Outro paradigma muito frequente é a nossa revolta. A revolta com tudo. E a gente se encontra com o vizinho, com o amigo no trabalho, a revolta. Gente, que coisa terrível, o trânsito, como que está, mas é terrível, a gente já não sabe que caminho colocar. Então nós temos, por um lado, a revolta como elemento negativo, condicionador de motivo de infelicidade, contra o paradigma da resignação. E através da resignação, nós estamos conquistando a unidade. Porque, sem dúvida, a revolta e fica do orgulho. Por que nós revoltamos? Porque nós tivemos que ficar uma hora no trânsito. Tivemos que esperar meia hora na fila do banco, nós. Porque nós pretendemos no íntimo que na fila do banco exista no banco, no nosso banco, aquele caixa com o nosso nome. Aí quando a gente chega, se apresenta, nos atende imediatamente e saímos do banco, perfeitamente. Isso que a gente gostaria de fazer, mas não é assim. Então o que acontece? Nós sabemos que o banco é assim, porque ainda temos expectativas que vamos sair de um banco e em 5 minutos vamos resolver tudo o que tivemos que resolver.
Então é necessário desenvolver essa resignação. Um livro espírita pode ser um livro de mensagens, pode até ser um romance também. Né? Muitas vezes a gente tem até tempo de ler um capítulo inteiro. Mas essa resignação, então, vai nos levar a essa situação de humildade, de nos considerar mais um na fila do banco. Um outro paradigma é o paradigma do supérfluo. Quantas vezes, né, nós nos degradamos realmente, né, contra os nossos interesses, né, pessoais em relação ao supérfluo, né? E não, mas eu gostaria de tal coisa, ai gente, que não seria tal coisa. E quando analisamos, né, a maioria das pessoas não tem isso e apresenta sinais de felicidade. Então, perante o supérfluo, é necessário que o nosso paradigma possa mudar para o necessário. Desenvolvendo então a austeridade. Outra mudança de paradigma: o interesse pessoal versus o dever. Quantas vezes o interesse pessoal versus o dever? Quantas vezes o interesse pessoal, né, faz que uma criatura passe em frente, né, ou se adiante ou fure na fila de um banco, né, ou avance um sinal porque não vê ninguém, está com pressa, né? Quantas vezes, né, esse interesse pessoal, né, esquece o dever do respeito à lei, porque devemos esse respeito à lei. Embora a lei possa estar errada, possamos criticar, porque a lei é perfeita e guiada pelo homem, a lei do homem. Mas quando o Senhor Jesus, né, interpelado pelos fariseus, quando perguntou aquele, né, quando foi questionado sobre aquele tema bem polêmico, se era lícito ou não dar o tributo a César, e o Senhor Jesus, que ele conhecia a malícia, sabia que eles estavam tentando. Se ele apoiava a César, estaria contra a lei mosaica. Se ele apoiava a lei mosaica, estaria contra o Império Romano. Então o Senhor, sabiamente, pediu uma moeda dessas que se pagava o tributo a César. E quando pergunta, de quem é esta imagem, desta inscrição? Responde, ele é do César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, implicitamente, o Senhor Jesus estava colocando a obediência à lei. Embora uma lei arbitrária, às vezes, de um conquistador como o Império Romano, vai ser a única lei, era a lei imperante nesse momento. Fora disso, a anarquia, a desordem, o caos. É necessário, então, outra mudança de paradigma importantíssima, que é a do pessimismo para o otimismo. Como resultado disso, é a conquista da nossa fé, da nossa confiança, né, nos destinos futuros. Quando nós falamos, né, do pessimismo, né, muitas vezes não nos julgamos pessimistas. Não sou pessimista, eu tenho esperança, né, expectativa. Mas quando aparece por aí uma conversa, né, e gente, isto não tem mais jeito, aí nós nos acoplamos, né, a essa conversa e colocamos realmente isso. Olha, eu acho que isso aí não vai funcionar. Quantas vezes, equivocadamente, assumimos essa posição até coletiva do pessimismo? E a quem nos leva esse pessimismo? Mais um motivo de infelicidade. Nós sabemos, né, que a nossa condição de viajores, né, imortais pela matéria é apenas uns poucos minutos, uns poucos instantes perante a vida do Espírito. Mas estamos tão ligados à matéria que muitas vezes, como distraídos, esquecemos desse princípio. Quantas vezes por dia nós lembramos que somos espíritos imortais?
Quantas vezes por dia lembramos que somos filhos de Deus? Quantas vezes por dia lembramos que nosso vizinho, nosso cachorro, que o nosso chefe também é filho de Deus? Então, nesse nosso esquecimento, nós entramos numa situação de aprecio de nós mesmos. Nós estamos em um profundo pensamento em nós, no eu, sem alargar a nossa visão para os outros. E esse pensamento de eu nas minhas coisas é um pensamento, sem dúvida, ligado ao vício do egoísmo. Muitas vezes, no nosso análise, às vezes superficial, achamos que nós somos egoístas. Nós prestamos nossos livros, emprestamos. Às vezes não nos devolvem, ótimo, ficou na casa do outro, um livro bom para ler. A gente vai e compra outro, contribui com a fé, ótimo. Mas o egoísmo ele está intrinsecamente ligado com o nosso interesse pessoal e o nosso pensamento. O nosso pensamento, o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer mestrado, porque isso vai me ajudar a conseguir uma posição melhor. Então, esse pensamento que nos leva a um círculo muitas vezes viciado, pensando na nossa facilidade, que poderíamos fazer, em lugar de pensar no mestrado, me facilitaria para trazer para a sociedade uma melhor situação, podendo ajudar de uma maneira melhor, uma contribuição melhor. Mas muitas vezes, essa mistura de nossos princípios, tanto éticos como morais, é parte dessas nossas dificuldades. Agora, quando nós conseguimos transferir esse interesse para o nós, já temos feito uma conquista. Já pensamos em nós. Assim, nós, seja um grupo pequeno, já estamos inseridos naquele contexto da fraternidade. Que coisa boa. E mais ainda, quando nós conquistamos a possibilidade de pensar em eles, já entramos no contexto da abnegação. Porque já saímos de nós, onde nós participamos, e passamos a ver eles. E observamos isso na natureza como um processo didático que a providência coloca em cada um de nós através da família. Ideia genial de Deus. Quando a criança nasce, o que acontece? Ele está inserida no núcleo do eu. Ela, quando tem uma necessidade, fome, incomodação, frio, dores, ela grita, ela berra. E é atendida imediatamente pelos seus pais, pelos seus tutores, e a criança é aliviada. Então a criança, o bebê, começa a desenvolver aquele mecanismo de chiar, gritar, chorar, e aqui ele é atendido. Mais tarde, quando ele começa a perceber, fora dos pais, porque a criança, na percepção de ser pequenininho, não olha ao pai e à mãe como um semelhante. Mas quando começa o convívio com outras crianças, ela começa a se perceber como uma delas. E começa então a se inserir na ideia do nós. Muitas vezes a criança persiste em muitos hábitos do bebê, chorando, esperneando, quando quer conseguir alguma coisa. No qual os pais deverão estar atentos para uma educação mais sadia e mais objetiva nessa relação, fazendo compreender a criança, gente, ele é igual que você. Uma oportunidade, perguntaram para Chico Xavier: Chico, se você tivesse um filho, quais seriam os seus conselhos para o filho? Eu falaria para ele que ele não é a criatura mais inteligente do grupo, também não é a criatura mais bonita, nem a mais bondosa, mas que nós sentimos muito amor por ela. E esse amor, ela vai ter que aprender a conquistar para si mesma e extravasar para seus colegas, amigos, companheiros da escola. Então nós vemos nesse ponto que esse conselho salutar de Chico não estaria incentivando aquele orgulho que muitas vezes a vovó, claro, porque o pai não, a vovó coloca para a criança: você é a criança mais inteligente do mundo. Promovendo então a vaidade, o orgulho como base da educação. Então nós entendemos que quando já o jovem começa um namoro, já começa a entender esse conceito de nós dentro de um contexto
mais amplo ainda. Já começa a fazer sessões, já começa a tentar pensar o que pode agradar mais ou menos ao outro. E quando chegam na união matrimonial, aqueles espíritos recebidos como seus filhos, já começa aquele processo da abnegação, do cuidado para os filhos, porque o processo de maternidade é quase que um processo permanente de abnegação. Então vemos que nessa didática básica, elementar da vida, a ideia da família é a escola primária do desenvolvimento do homem. Porque o homem, quando chega ao patamar da abnegação, ele já tem a conquista íncita da felicidade. Porque quando o homem pensa só em si, o seu problema é o maior no mundo. Quando está inserido fraternalmente, ele vê seu problema, vai ver também o problema do outro. E muitas vezes se encontra um consolo naquele grupo dos nós. Quando a criatura, abnegadamente, esquece de si próprio para se dedicar aos outros, a eles, ele esquece de si mesmo. Então, esquece necessariamente também de seus problemas. E aí está a conquista, um dos caminhos também da conquista da felicidade. A quebra desses paradigmas sociais de educação é necessária. Aqueles paradigmas da revolta, do supérfluo, do interesse pessoal, do pessimismo. Nós estamos, então, em um processo, num milênio, onde o homem, depois de ter conquistado automatismos de sobrevivência, os quais trouxeram como efeito colateral o sentido da posse, como nos fala a mentora Joana de Ângeles, hoje estamos com um novo desafio, a conquista dos automatismos do bem. Porque os automatismos de sobrevivência, nós estamos muito bem obrigados. Hoje precisamos desenvolver o bem, ou praticar o bem automaticamente. E lembrando, para terminar, aquela parábola que o Senhor Jesus propõe para o doutor da lei, quando coloca aqui um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi atacado por ladrões, e ferido, e deixado semi-morto à beira da estrada. Passou um sacerdote, que tendo visto, passou adiante. Logo passou um levita, que tendo observado, também seguiu adiante. Mas logo passou um samaritano, que foi tocado de compaixão. Ele desceu de seu cavalo, atendeu ao homem ferido, pensou as suas feridas por onde vinha, e levou até uma hospedaria, onde encomendou ao hospedeiro que cuidasse dele. Então nós vemos três personagens. O sacerdote, que o homem ferido não ia com ele. Ele não sentiu absolutamente nada do homem ferido. Ignorou completamente. O levita, já um homem muito mais instruído em questões do mundo, quando passou, tendo observado, também seguiu adiante. Mas o levita observou. E provavelmente nesse dia ele, hipoteticamente, porque é uma parábola, deve ter pensado: que violência nos dias de hoje, o que será que aconteceu com esse homem? Será que podia ter atendido? Não sei não, esse é fora muito ladrão, é muito perigoso. Mas o samaritano foi tocado de compaixão. Ele automaticamente ajudou ao homem ferido. Como nós achamos que se encontrava esse samaritano em estado de felicidade ou de infelicidade relativa? Sem dúvida, na maior felicidade por atender a esse homem ferido. Então, todas as recomendações do Senhor Jesus nos levam, sem dúvida, à prática do bem, a colocar o amor como elemento fundamental das nossas conquistas. Mas o amor ainda para nós, seres inferiores, ainda em caminho ao progresso, é uma coisa um tanto abstrata, porque o nosso amor, muitas vezes, é aquele amor paixão, aquele amor posse, aquele amor troca. Eu vou amar na medida que ele me ama, se ele me deixa de amar, eu também não vou amar mais. Naquela barganha amorosa. Então estamos inseridos num conceito do amor muito sui generis, em função da nossa condição atual. Mas nós podemos conquistar as virtudes que, em suma, vão converger no amor.
a paciência, a tolerância, né? O dever, a austeridade, a humildade, que convergendo vão resultar no amor. Porque o amor, né, é a reunião de todas as virtudes. Porque não há virtude na qual não esteja inserido o amor. Porque quem é paciente ama, quem é tolerante ama, quem é caridoso, mais ainda. Que possamos então levar para nós a reflexão esses conceitos que a espiritualidade nos traz, esse autoanálise que é o dever de cada um de nós realizar. Para quê? Para conquistar a nossa felicidade. Não aquela felicidade hipotética, que nós não chegaremos provavelmente nesta existência, mas sim, como nos colocam os Espíritos, na questão 920, que possamos ser tão felizes como possíveis nesta nossa encarnação terrestre. Porque a felicidade não se encontra ali, o reino dos céus, a vida eterna se encontra no coração do homem. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que através do seu Evangelho de luz nós possamos encontrar o caminho certo para as nossas conquistas da paz, da felicidade e do amor. Graças a Deus.